Bom dia. Vamos de novo. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração, meu querido, minha querida. Eu falei aqui no culto de sexta-feira passada que eu ia fazer um teste aqui para ver quem sabe isso, quem consegue fazer, quem está comigo, tá ligado? Funcionou, né, gente? Tá ligado? Vocês têm que aprender com os adolescentes, viu? O de hoje ensinou essa pra gente aqui e funciona, tá ligado? Você acorda o irmão que está do seu lado, olha que bênção. Ele está meio dormindo, na hora que eu perceber que tem alguém dormindo, eu vou falar, tá ligado? Vocês sapeca a palma aí, ele vai acordar e vai ser uma bênção. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 5. A gente está fazendo uma série aqui na igreja sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuranças, né? Temos acompanhado já algumas das bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar de uma delas também. Abra comigo sua Bíblia, Mateus capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 1. Pode projetar para mim também, por favor? Vamos ler? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximou-se de seus discípulos. Ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é... Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque... Amém. Até aí. Curve sua cabeça, feche seus olhos um instante. Pai querido, fale ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor nos ensine a sermos mansos e humildes de coração. Que o Senhor nos ensine a tua mansidão, Pai. Que o teu agir possa estar sobre a nossa vida nessa manhã. Que o teu Espírito Santo possa falar e transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém. É muito bom falar desse texto, porque é uma das pregações de Jesus que durou um tempo todo, um bastante período. Nós aqui já ouvimos algumas coisas em relação às palavras, né? A palavra que usa bem-aventurados pode ser traduzido como felizes também, que vem da palavra grega makarios. E isso tudo é para a gente entender que a Bíblia é um universo sem fim de conhecimento, e todo esse conhecimento é para ser aplicado sobre a sua vida, para que você se aproxime mais de Deus. É importante a gente também lembrar que tudo isso que está construindo nesse texto, que Mateus está escrevendo, do relato do que Jesus está fazendo naquele momento, é para que eu e você possamos aprender hoje com aquelas palavras de Jesus. E o que a gente pode aprender é que no primeiro verso que nós lemos, o versículo 3, quando fala do pobre de espírito, e você já deve ter participado da pregação que falou sobre isso. Se você não viu, eu te convido a olhar no YouTube sobre essa pregação. No versículo 3, a gente entende então que o pobre de espírito é aquele que reconhece total dependência de Deus, aquele que se vê de fato dependente total de Jesus, e é isso que está acontecendo. Jesus está falando não para uma multidão de doutores, não para uma multidão de pessoas que são influentes naquela cidade, naquele lugar, mas sim para as pessoas que foram desprezadas, para as pessoas que estão lá, que foram praticamente abandonadas pela religião. É para essas pessoas que Jesus está falando. Então eles são os pobres de espírito. Basicamente, esse pobre de espírito reconhece a sua condição espiritual e percebe que não tem mérito algum diante de Deus, e a fala de Jesus vem ao seu encontro. Você deve ter visto também na semana passada o versículo 4, que falam dos que choram. O choro assim também como uma tristeza verdadeira, daquilo que traz o verdadeiro arrependimento, aquele choro que faz com que de fato o perdão e a graça e a consolação de Deus venham ao seu encontro. Esses são os que choram. Mas eu quero falar para você também sobre esses, do versículo agora 5, né, que a gente pode falar os felizes, os mansos, ou humildes, conforme tiver na sua tradução. E a gente pode olhar que as duas traduções estariam corretas, porque essa é uma expressão muito difícil de ser traduzida, porque a expressão manso aqui é uma expressão um pouco mais forte do que ser só manso, é hiper manso, é muito de fato manso. Só que a gente confunde às vezes, né? Sabe o cachorro manso? O cachorrinho é manso, eu posso passar a mão nele, eu posso chutar ele, eu posso abrir a boca dele assim, colocar minha cabeça lá dentro. O cachorro é manso, não tem nada a ver com esse manso, não tem nada a ver com a mansidão de fato que o texto está apontando para a gente. Essa mansidão tem a ver com o aspecto também da paciência e da humildade.
aquilo que ele se faz de manso, aquilo que ele se torna manso, aquilo que é a força da expressão, está dizendo que aquilo que você então se força a ser daquela forma, para se parecer mais ainda com o seu mestre, com o Criador. Essas duas formas da gente entender, então, felizes os mansos e humildes, né? A gente pode entender como uma evidência clara daquele que está ouvindo nesse momento Jesus. Jesus está olhando para aquela multidão, as pessoas que foram desenganadas pela religião, aquelas que não foram aprovadas praticamente para seguir a religião da forma como ela era. Jesus está olhando para eles e dizendo assim: vocês são felizes, bem-aventurados vocês, mansos, humildes, e tem uma promessa: vocês herdarão a terra. Essa é a promessa de Jesus para essas pessoas. Essa característica também aparece, dessa mesma fala, em 1 Coríntios 13, quando fala assim que o amor é paciente, o amor é serviçal, o amor ele está ali a serviço do próximo, o amor é aquele paciente, aquele que exercita com paciência para que as coisas aconteçam. Você conhece alguém impaciente? Sim ou não? Eu não conheço ninguém impaciente. Todas as pessoas que eu conheço são 10. Aqueles que não são, eu não conheço. Os impacientes precisam ver e ouvir sobre isso. Os impacientes precisam ouvir de você, talvez, que a bênção dos humildes é receber a terra como herança. A bênção dos pacientes, a bênção daqueles então que olham, entendem que agora tem que agir com paciência, humildade, mansidão, é ter a terra como herança. E eu não estou falando de uma herança monetária, eu estou falando da vivência plena, da plenitude de vida. Estou dizendo isso. Não tem lugar para arrogância entre os filhos de Deus. Os humildes serão abençoados porque eles reconhecem a glória de Deus e sabem que essa glória pertence somente a Deus e não a eles. Então todos esses que são humildes, que entenderam isso, devolvem a Deus a glória, porque sabem que Deus é o provedor de tudo aquilo que Ele pode fazer. Humildade, nessa palavra no dicionário, é um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honra para si. A humildade é o contrário do orgulho, e nós precisamos estarmos atentos a isso, porque para cair nesse pecado, basta um vacilo. É só você dizer assim: graças a Deus eu não pequei hoje, graças a Deus eu agi com humildade. Quando você pensa essas coisas, talvez você já esteja pensando errado, e tendo atitudes completamente erradas. O pensamento humilde agrada a Deus, segundo Romanos 12:3. A Bíblia ensina que os humildes serão honrados por Deus. Jesus foi esse grande exemplo de ser honrado por Deus, pela sua mansidão, por sua humildade. E nós devemos ser parecidos com quem? Está ligado? Tem alguém dormindo do seu lado. E vai acordar agora em nome de Jesus. O humilde sabe que todos os talentos vêm de Deus. Então eu quero falar dos humildes. Você que se acha humilde, suficiente, entenda isso. Eu notei uma lista de humildade. O humilde trabalha e se esforça, mas nunca se esquece que o trabalho vem de Deus. O humilde reconhece que não é perfeito, não faz tudo certo, mas ele reconhece que o esforço também é mérito de Deus. Até quando você se esforça, você não pode falar assim: ufa, hoje eu me esforcei bastante lá. Não, até isso vem de Deus. Você tem que ser humilde o suficiente para reconhecer. O humilde, ele pede desculpa e reconhece os seus erros. O humilde tenta consertar a situação pedindo desculpa a Deus e a quem ele machucou, a quem o machucou. Ele também pede perdão porque coloca os seus interesses em segundo lugar. Ele é humilde porque ele reconhece que o próprio Deus é humilde e se fez humilde. O humilde entende que precisa de Deus. A humildade ajuda a ver que nós somos sustentados por Deus. Quando nós não somos humildes, a gente começa a cair no erro de que nós somos sustentados por nós mesmos. Quer ver a maior prova disso? Eu posso falar que eu estou recente aqui na igreja, então assim, ninguém vai acusar o pastor disso. É fato, quando você levanta uma estatística, menos de 30% da igreja contribui com seus dízimos. E é triste dizer isso, porque não é somente por causa do dinheiro, mas é pela falta de fidelidade e reconhecimento do que Deus faz. E o dízimo não tem a ver com aquilo que você dá, a quantia que você dá, tem a ver com a fidelidade que você tem diante de Deus.
É por isso que hoje, bem disse aqui o Felipe, dizendo para a gente, desse texto de Paulo, que contribua segundo o propósito proposto no seu coração, assim como Paulo diz. E o que Paulo está dizendo é: você compreende o propósito, você entende o propósito. Então, se Deus vai colocar um propósito no seu coração para contribuir, contribua segundo o propósito que Deus colocou no seu coração. Sabe em qual contexto Paulo está falando? O contexto que a igreja naquela época está se expandindo para todo lado, está sendo plantadas novas igrejas, está sendo perseguida a igreja, e as pessoas cada vez mais contribuíam para que aquela obra progredisse. Por quê? Porque eles eram humildes suficientes para perceber que o próprio Deus estava usando a vida deles para expandir o evangelho. Mas até hoje, não é uma realidade aqui da Penha somente, é uma realidade das igrejas. Muitas pessoas não se vê dentro desse mesmo propósito, então elas não conseguem ser humildes o suficientes para perceber que o próprio Deus a sustenta, que o próprio Deus dá condição para que ela se levante. Você fala assim: mas pastor, e eu que estou desempregado? E o próprio Deus te dá condição de clamar a Ele: Senhor, me socorra. Porque o propósito que você faz com Deus não tem a ver com dinheiro, tem a ver com fidelidade. Amém, gente? Quer dizer, está ligado? O humilde precisa de Deus em todos os momentos, não apenas na vida e nas situações difíceis. A gente acha que a gente só corre a Deus com humildade na situação difícil. Senhor, olha para mim, eu sou o humildão da igreja. Não, Ele não vai te ver assim. O humilde, ele recorre a Deus a todos os momentos. O humilde não procura glória para si, o humilde não faz coisas para ganhar tratamento especial. O humilde não está simplesmente se aparecendo, o humilde não simplesmente está querendo holofotes, mas ele busca clarear, trazer a clareza de Deus sobre as coisas. O humilde não vê Deus e os outros como meio de conseguir o que quer. O humilde quer obedecer a Deus e quer ajudar os outros. O humilde ama e respeita as pessoas. O humilde reconhece o valor de cada pessoa. O humilde reconhece o valor dos relacionamentos, e ele se dá para isso, ele se doa para isso. Ele fala assim: eu quero ser parte desse relacionamento. E quando eu falo que eu me relaciono com Deus, eu preciso obrigatoriamente me relacionar com as percebeu? Então não tem como falar que eu me relaciono com Deus se eu me nego a relacionar com pessoas pela falta de humildade de pedir perdão, pela falta de humildade da misericórdia. A gente pode traduzir essa palavra também de outra forma. Deu sede agora em vocês, né? Esse barulhinho do copo, não deu? Em mim sempre dá, quando os pastores estão pregando, bebe essa água, eu falo assim: meu Deus, podia deixar uma aguinha em cada banco, vocês não acham? Quem concorda com essa ideia? Levanta a mão. É só contribuir mais, gente. A gente deixa uma aguinha em cada banco sem problema nenhum, né, Tom? É assim que funciona. Deixa aí, fala com os diáconos, está tudo certo, tá bom? A gente pode traduzir essa palavra também, humildes, como mansos. E agora eu acho que entra assim na parte mais delicada desse texto. Mansidão é uma característica daqueles que entendem que o reino de Deus está acima das necessidades do mundo. Por isso então, que os mansos aguardam ansiosamente a vinda do Senhor, para que eles possam então desfrutar do Senhor e de tudo que Ele tem. Os mansos agem com paciência, porque sabem que o próprio Deus virá ao seu encontro. Os mansos percebem então que agora é momento de não ser de forma alguma, apressado com algumas coisas, mas eles têm mansidão. Eles conseguem olhar para a situação acreditando que o próprio Deus está vindo ao seu encontro. Tá ligado? Esqueceu da palma, né? Tá ligado? Tem gente que você está ligado? Agora eu não vou mais. Você está aí. E mais do que isso, os mansos, não são simplesmente só esses assim, que a gente pode tratar como aquele cara ali, ele é manso, aquela irmã ali é mansa, Você tem uma esposa mansa? Diz que sim, não seja tolo. Agora é a hora de falar assim: claro que eu tenho, pastor. Pense em alguém sábia, Pensa. Você consegue lidar com a mansidão dela naqueles dias difíceis, que acontece todo mês? Que parece às vezes para nós homens que acontece 29 dias do mês,
e ela está mais ou menos? Você consegue lidar com a mansidão das pessoas quando acordam de manhã, toda apavorada e vem para a igreja e ainda pisa e bate no seu carro? A gente precisa olhar. Mas mansidão, como eu disse na Bíblia, não tem a ver simplesmente com temperamento, mas tem a ver também com firmeza de caráter. E olha que interessante, a gente pode aplicar também essa ideia de mansidão, que os mansos que Jesus está falando, para a tolerância forçada. Eu olho para a situação e eu me guardo dela, eu não me oponho a ela, mas sim eu deixo passar. Eu faço com que a situação simplesmente não me atinja diretamente. Esses são os mansos. Mas dá para a gente entender também que quando a gente fala de firmeza de caráter, o que Jesus falou lá para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, é exatamente a mesma expressão, não deixe seu coração ficar perturbado com tudo isso, não deixe seu coração ficar irritado com tudo isso. O que ele está dizendo é, fique manso, entendeu? Não se apavore com as coisas da vida, não se apavore com as dificuldades que estão acontecendo, fique manso. Fala para o irmão que está do seu lado, fique manso. Não se apavore com as coisas que acontecem todos os dias na nossa vida, porque a gente precisa olhar para essa palavra de Jesus e entender de fato que a firmeza de caráter está exatamente nisso. Não é uma condição que nós temos simplesmente, mas sim é a convicção de ser manso por causa dessa ordem. Por causa da vossa paciência, ou seja, da vossa mansidão, salvareis as vossas almas. Lucas 21:19. Não é então uma questão de temperamento, de uma tendência natural, indiferente ou apatia, mas sim e a gente precisa lembrar disso, um hábito, uma vontade de ser e de se tornar manso a cada dia, de olhar para a situação e agir com firmeza, e a primeira pessoa que você tem que ser firme é com você mesmo. Então tem tudo a ver com isso, é uma virtude, é um ato de força. Quando Jesus Cristo viveu a mansidão, a gente pode ver isso de forma muito clara. Com quem que ele viveu esse momento de mansidão? Com os pecadores, com os fariseus, e no seu momento maior da crucificação. Pensa, ele poderia ter reagido, e ele escolheu não reagir. Ele poderia ter causado uma grande revolução com o seu discurso, com sua prática, e mandando um monte de anjo e tudo mais para lá. Ele poderia ter atendido o pedido dos seus discípulos quando disseram assim para ele: Senhor, quer que a gente então ore para que Deus envie fogo sobre esse povo e acabe com tudo isso? Ele falou assim: eu não estou aqui para destruir ninguém, eu estou aqui para salvar as pessoas, porque ele é manso. Então mansidão não tem a ver com temperamento. A mansidão que Jesus está falando que eu devo ser manso tem a ver com de fato um propósito pelo qual eu estou entendendo que eu sou criado. Eu sou criado para ser manso. Os mansos são aqueles que não falam em defesa dos seus próprios direitos, não brigam por si até o final, pelo contrário, eles ficam subordinados então continuamente aos direitos do outro e à vontade de Deus. Ou seja, olha como essas duas coisas se cruzam agora. Eu sou humilde e sou manso, eu penso primeiro no outro, e eu me nego para que o outro tenha, para que a vontade de Deus seja feita. Esses são felizes. Jesus não está falando que feliz é aquele que é mansinho, aquele que não reage às coisas. Jesus não está dizendo que feliz é aquele que tem um temperamento manso. Jesus está dizendo que feliz é aquele que se porta como manso, que deixa passar, que age com humildade para que a vontade dele seja feita em todo momento, em todo lugar. Esses sim herdarão a terra, esses sim viverão plenamente, esses sim estarão em todo momento avante, para que a mansidão se espalhe. A mansidão bíblica não é fraqueza, mas refere-se a exercer a força de Deus sobre você, sobre eu, sobre o nosso domínio, ou seja, demonstrar o poder à natureza humana, é demonstrar que Deus é quem manda. Um dos comentaristas diz uma coisa muito interessante sobre os monges. Muita gente acha que o monge sai e foge, do mundo todo,
para viver uma vida de paz nas montanhas. Mas o maior desafio não são calar as vozes das pessoas, mas sim calar a sua própria voz, que grita dentro da sua consciência. E quando o monge então está meditando lá nas montanhas sozinho, o maior desafio dele é com ele mesmo, é para que ele se torne manso para com ele mesmo, é para que ele olhe para dentro dele e consiga enxergar as suas dificuldades e necessidades, e trocar de lugar, tirar tudo aquilo que ele quer, e pedir a Deus que coloque a dele no lugar. Então parece ser fácil viver no meio das pessoas e você ouvir todas as vozes, mas o mais difícil para nós vai ser calar a nossa própria voz, falar para nós mesmos: deixe disso, você precisa ser manso e humilde. Difícil não é seguir o conselho das pessoas em relação ao temperamento, difícil mesmo é olhar para dentro da gente e falar assim: eu realmente preciso abandonar essa prática e me tornar humilde e manso. Tá ligado? Tem gente que está mais que outra aí. Quem são então esses mansos? Os mansos possuem então a terra, aprende com Jesus. Por quê? Porque Mateus 11:29 fala assim: aprendei de mim que sou e humilde de coração. Uau! A gente começa a enxergar alguma coisa agora. Vamos de novo? Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Você acha mesmo que Jesus está dizendo sobre temperamento? De jeito nenhum. Aprenda de mim, aprenda comigo, eu sou manso e humilde de coração. A gente deduz então que as bem-aventuranças não é então um programa ético, mas é sim um programa agora para retratar aquilo que está dentro de nós, e o que Jesus está expondo a eles é o seu autorretrato. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles herdarão a terra. Quem é o manso? Quem é o humilde? E quem de fato herdou a terra? Percebeu? O que Jesus está dizendo no Sermão do Monte é o seu autorretrato. A pessoa então que olha para Cristo consegue perceber essas bem-aventuranças a partir dele, ele sendo esse que chora e é consolado. Olha lá o que aconteceu na vida dele, olha o que está acontecendo na vida toda de Jesus, e ele está ensinando as pessoas: aprendam comigo, olhem para mim, porque eu quero que vocês façam isso. As bem-aventuranças é de fato não só um ensinamento histórico para a gente, mas é sim algo que a gente precisa olhar, observar, entender, que tudo isso tem a ver com o nosso Salvador. Ele não está dando tarefas, ele não está substituindo 10 mandamentos por agora um monte, ele não está fazendo isso. O que ele está fazendo é: olhem para mim. É assim que deve ser a nossa vida. Se as bem-aventuranças são o autorretrato de Jesus, a primeira coisa que deve se fazer, ao comentar uma delas, é perceber como ele viveu, é olhar para Jesus como aquele que viveu plenamente. Os evangelhos demonstram isso, esse autorretrato de Jesus. E é claro que quando Mateus está escrevendo, e Mateus está escrevendo para uma comunidade judaica, Mateus está escrevendo percebendo exatamente isso. Os olhos de Mateus e a mente de Mateus está em fazer esses judeus perceberem Jesus e não mais a lei como maioral, mas sim olhar para Jesus como aquele que cumpre a lei da sua forma, da sua maneira, talvez diferente como os judeus estavam esperando. Eles olham para Jesus e começam a se lembrar de alguns textos, por exemplo, de Isaías, e começam a perceber que quando Jesus está se colocando como aquele que é manso e humilde, e dizendo sobre isso tudo para as pessoas, ele está falando para elas, fazendo para elas um convite: sejam iguais a mim. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você já orou alguma vez dizendo a Jesus o seu desejo de se tornar parecido com Ele? Sim. Essa é uma oração que todo cristão faz, ou deveria fazer. Quando a gente faz essa oração, uma das coisas que a gente mais precisa tomar cuidado é ser parecido com Jesus, é cada vez menos ser parecido com você. Ser parecido com Jesus significa que você tem que cada vez mais se despir de você e vestir-se aquilo que Ele está vestindo. Agostinho de Hipona, um conhecido teólogo, conhecido também como Santo Agostinho,
disse algo muito importante sobre o que Jesus dizia: a verdadeira vitória não consiste em fazer vítimas, mas em fazer-se vítima. Pegou isso? Não é fazer vítima, mas é fazer-se vítima, e não é se fazer de vítima, é fazer-se vítima, colocar ali no lugar. Jesus condena então palavras de raiva e de ofensa aos irmãos, porque Ele é manso. Os mansos de coração, esses são os que devem olhar para Jesus. Para a gente concluir, uma das coisas que mais me chama a atenção é que não existe apenas violência das mãos, mas também de pensamentos. Você sabia disso? Dentro de nós, se a gente prestar atenção, desenvolvem continuamente pensamentos que levam à morte, pensamentos que geram ações, ações que geram consequências e consequências de morte. Então a primeira coisa que Jesus está falando para mim e para você nessa manhã: seja manso, acalme os seus pensamentos. Não faça com que seus pensamentos se transformem em ações e ações tragam consequências para a sua vida. Acalme os seus pensamentos, seja humilde, deixe o outro fazer, faça para o outro, para que o nome do Senhor seja exaltado. Seja manso e humilde de coração, porque isso sim faz você feliz, e feliz tem a ver com isso, tem a ver com muito bem-aventurado, você que consegue acalmar os pensamentos dentro de você e dentro do seu coração. Em um dos meus atendimentos uma vez, uma moça disse para mim assim: pastor, eu estou precisando muito de um psicólogo, o senhor pode me indicar? Porque eu não consigo parar de pensar coisas aleatórias na minha vida. E eu indiquei o psicólogo para ela, e ela continuou falando assim: sabe por quê? Muitas vezes eu fico com dificuldade, pastor, de prestar atenção no sermão, de prestar atenção na aula, eu tenho dificuldade de concentração. Realmente é um problema que você pode resolver com medicina. Mas eu falei assim para ela: e como está a sua vida de oração? Ah, não está muito bem não, pastor. Eu estou brigado com a minha mãe já tem aí uns 6, 7 meses, e isso tem tomado todo o meu tempo. Eu falei assim: como você está com isso? Você falou com ela, você pediu perdão para ela? Não, não pedi não, pastor. Então eu falei assim para ela: gaste o dinheiro que for com psicólogo, gaste o dinheiro que for com psiquiatra, esse problema não vai resolver. Enquanto não houver perdão, a voz não se cala dentro da mente da gente. Enquanto não sair de lá, não resolver, a voz não vai se calar dentro de você. E o que Jesus está ensinando a gente é exatamente isso: felizes são vocês que conseguem calar as vozes dentro de vocês. Mansos são vocês, então agora felizes, que conseguem não reagir mais e escolhem não reagir, e agem para não reagir, e se guardam para não reagir àquilo que está acontecendo, mas se forçam em se parecer de fato com esses que são humildes. Não existe apenas então essa bem-aventurança para a gente, se a gente não se atentar para aquilo que Jesus está dizendo, que bem-aventurados são os mansos ou os humildes. As bem-aventuranças estão orientadas então à prática, a chamar a atenção minha e a você. Elas existem para que você e eu possamos olhar para elas e perceber algo que está acontecendo lá. E o risco da gente desanimar ao constatar a nossa incapacidade de fazer igual Jesus está falando é muito alto, e a gente pode olhar para ela e falar assim: é impossível de fazer isso, porque olha para todas elas, né? É impossível. Existe sim esse risco, mas a gente precisa se lembrar de uma coisa: as bem-aventuranças são um retrato de Jesus. Está ligado? Está diminuindo, né, gente? Está ligado, gente? As bem-aventuranças são um retrato, formam um retrato sobre Jesus. E aqui está a boa notícia: Jesus viveu essas bem-aventuranças. Ele não viveu apenas para Ele, mas Ele também viveu todas elas por nós também. Nós somos chamados não só à imitação, mas sim também à apropriação dessas bem-aventuranças.
A gente não pode somente deixar com que elas sejam um exemplo, mas a gente pode olhar para elas e nos apropriarmos dela pela fé em Cristo Jesus. É como de fato a gente pode entender que a gente pode olhar para a mansidão de Jesus e nos apropriarmos, como Colossenses 3:12 fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, de mansidão e paciência, e vai. Mansidão e bondade são como as vestes que Cristo nos presenteou. A gente tem que lembrar disso. Você vai sair daqui em crise se eu te falar assim: seja manso como Jesus. Você fala assim: impossível, eu não sou Jesus. Quem já não saiu da igreja em crise com isso? Impossível fazer isso, pastor, não consigo. Eu não sou Jesus. Mas essa é a graça do Evangelho, é a gente olhar para Ele e pela fé nos apropriarmos daquilo que Ele fez. A mansidão e a bondade é como então essa veste que Jesus nos presenteia, e pela fé a gente pode vestir dela também. Pela fé a gente pode então nos apropriarmos dela, e a gente não significa que seremos dispensados da prática, mas significa que agora nós temos um grande apoio, que é olhar e nos apropriarmos do sacrifício que Jesus fez, pois de fato, quem realmente foi manso diante da ira do grande Deus, foi Jesus. Quem foi que foi humilde diante da grande ira de Deus contra o pecado que habitava em nós, foi Jesus. Ele é o manso, Ele é o humilde. A mansidão é citada por Paulo entre o fruto do Espírito. Então a gente pode olhar que essa é uma das qualidades que o crente mostra na sua própria vida, quando então acolhe o Espírito Santo na sua vida. A gente percebe então que faz parte da nossa vida, e a gente então se esforça para corresponder ao que o Espírito Santo faz em nós. Você não vai conseguir sozinho calar as vozes que estão dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você não vai conseguir sozinho perdoar e se libertar das coisas que o mundo faz com você e que o pecado já fez com você. Mas as bem-aventuranças estão para nos lembrar que Jesus está falando: seja manso e humilde, e bem-aventurado será você. Mas Ele é o manso e humilde que foi bem-aventurado e feliz naquilo que fez. Então, pelo sacrifício de Cristo Jesus, você pode então chegar até a cruz e dizer a Ele: Jesus, eu não consigo fazer isso. Eu preciso que o Seu Espírito Santo habite, more em mim, me transforme, para que as vozes do meu coração, da minha mente se calem, para que o perdão aconteça, para que eu me torne manso como o Senhor é manso. Eu preciso que o Senhor então haja em mim, para que eu consiga de fato calar esse grande barulho que está na minha vida. Essa manhã, esse é o recado de Deus para nós, para que essas vozes não falem mais, e para que você seja feliz para todo sempre. Feche seus olhos um instante. Quais são as vozes que precisam se calar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração nessa manhã? Quais são as coisas que estão gritando dentro de você, dizendo que você deve agir, deve responder? Quais são as coisas que estão acontecendo dentro de você, que gritam aí, falando para você: não deixa barato não? A palavra de Deus diz ao seu coração nessa manhã: felizes são vocês, mansos, humildes, pois vocês herdarão a terra, vocês viverão a plenitude. Vocês entenderam então que não dá para reagir contra a religião, não dá para reagir contra os afrontes, contra aquilo que as pessoas fazem contra nós, não dá para reagir. O que a gente precisa fazer de fato é ser manso e humilde de coração. Felizes os mansos e humildes, aqueles então que encontram em Jesus o verdadeiro manso, e pela fé se apropriam dessa mansidão de Jesus, e pegam na sua própria vida e falam assim: eu desejo ser manso sim como Jesus,
e eu serei manso porque Ele foi manso. Sabe o que Jesus fez? Diante da sujeira e dos gritos do pecado da nossa vida, Jesus foi como um cordeiro manso e humilde para o matadouro. Jesus, Ele não esbravejou, Jesus, Ele não blasfemou, Jesus, Ele não lutou para morrer em nosso lugar. Jesus simplesmente foi manso e humilde de coração, entendendo a necessidade da mansidão diante da vergonha do pecado e da ira de Deus sobre o pecado. Percebendo que essa ira precisava acabar, Jesus foi manso e acabou com a ira de Deus sobre o pecado. Jesus foi humilde em perceber que Ele poderia sim dar a sua própria vida no lugar da minha, porque eu era incapaz de ser humilde o suficiente em reconhecer nos meus pecados. Tinha dificuldade demais, eu era incapaz de perceber que o próprio Deus está virado com o meu pecado, mas Jesus foi humilde o suficiente para se colocar no meu lugar e no seu lugar, e naquela cruz morrer, para que eu aprendesse e me apropriasse da sua humildade e da sua mansidão. Jesus é o manso e humilde de coração, que herdou a terra, e a promessa dele para nós é exatamente essa: venham a mim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não aprenda com as vozes do mundo a devolver com a mesma moeda. Não aprenda as vozes do mundo que você pode mais, que você deve ser mais, mas aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E o próprio Deus vai tornar você cada vez mais parecido com Jesus. Senhor Deus, obrigado, porque nessa manhã é o Senhor que nos torna mansos e humildes. Não é pela nossa força, mas é sim pelo Teu sacrifício, Pai, porque nós não somos capazes de, pelas nossas próprias forças, reconhecer as nossas dificuldades, reconhecer as nossas necessidades, mas é pelo Senhor, é por causa do Senhor, Deus, que nós reconhecemos, é por causa do Teu sacrifício que nós percebemos que o Senhor é o humilde, que o Senhor é o manso, e nós não somos. Nós clamamos a Tua misericórdia nessa manhã, nos faça mansos e humildes, Deus. Mude e molde o nosso coração, transforma a igreja, Pai, para que ela seja mansa, para que ela seja humilde e reconheça o Senhor em todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, Pai, haja transformação, Deus, de caráter, mas não simplesmente por comportamento, mas sim por percepção, que é o Senhor que comanda a vida da igreja, e é o Senhor, ó Pai, que manda cada um de nós olharmos para o Senhor e aprendemos com o Senhor a sermos humildes, em nome de Jesus, Pai. Faça de nós como igreja um lugar em que as pessoas encontram mansidão e humildade, Deus. Faça de nós o espaço em que as pessoas estão buscando calar as suas vozes. Faça de nós o lugar onde elas encontram, Deus, descanso para as suas almas. Faça de nós parecidos com Jesus, mansos e humildes, suficientes para ajudar o próximo, para nos colocarmos no lugar do próximo, para estarmos de fato em favor do próximo. Faça conosco, Deus. Nós precisamos do Senhor, é o nosso desejo, nosso pedido nessa manhã, em nome de Jesus.